Olá a todos, tudo bem? Muito bem-vindos. Esse é o grupo Espírita Espiritualista, né? Estudantes da Luz. Nós estamos aqui estudando o livro Ação e Reação em reuniões 100% online. Então a gente se reúne todas as sextas-feiras, às 8 da noite, para estudar um capítulo por semana, discutir, conversar, colocar as nossas experiências como espiritualistas e espíritas kardecistas, como a maioria são, né? Mas com muitas intenções também de aprendizado, em outras linhas também, da Umbanda, do Candomblé, aquela que nós temos como objetivo o aprendizado e o auxílio ao próximo, tá? Então nós estamos aqui para dar continuidade ao capítulo 12 do livro Ação e Reação, onde só pegar um resuminho aqui, né? Nós estamos estudando um caso onde o Druso, o Hilário e o André Luiz estão atendendo ali um caso de uma mulher que ela tentou o suicídio e tentou tomar veneno ali, e no caso os nossos amigos ali conseguiram desvencilhar esse ato dessa personagem. Então vamos lá para a nossa sala virtual ali e a gente já dá uma boa noite para o pessoal que está ali. Olha só, aqui. Pronto, aqui, ó. Boa noite a todos aqui. Estamos todos aqui, então. Boa noite. Então a gente já vai dar essa continuidade. Então eu falei ali, ó, o Druso, mas na verdade é o Silas, né? O Silas que está atendendo ali a senhora que tentou tomar um veneno, né? É isso mesmo, né, Beto? É Se eu não estou isso. enganado. É isso, né? E a gente dá essa continuidade. Nós tivemos uma pausa aí devido a uma, vamos falar assim, a uma enfermidade que eu tive, então nós tivemos uma pausa da semana anterior, continuando esta semana aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Giane, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Não, que isso, vamos lá Na então. hora que eu fui conectar, o celular descarregou. Tem problema, tem problema. Ó, e a gente já faz assim, então, atende aquele resuminho, né, onde a senhora que tentou tomar o veneno, ela estava com uma criança pequenininha, né? E aí o Silas foi comentando, né, que a partir... Ah, Clarinha voltou? Clarinha deu certo agora? Que bom que deu certo. Então o Silas foi atender ao chamado, né, e que a senhora tentou tomar um veneno e próximo dela tinha uma criancinha de 3 aninhos ali choramingando, né? E aí o Silas comentou toda a história dela, né? Que ela, a senhora que tentou se suicidar junto com o marido naquela vida, né? Ela fez uma trama ali para separar o atual marido na vida anterior, que foi se casar com naquela época era a filha dela, né? E que eles se separaram e aí não aceitando a situação, né? A, a, a menininha na outra encarnação, ela acabou tomando veneno. Então teve todas as suas tramas agravadas, tudo ali, né? Até chegar uma nova oportunidade onde o pivô da separação do marido e da mulher que tomou o veneno, né? Que se suicidou, voltou como mãe e o pai, aquele que era para casar com ela, né? Para cuidar de um amor diferente, um amor materno e paterno sobre tutelando a garota, né, a mulher da vida passada, né, que se suicidou, para poder cuidar nesta vida. Tá bom? Vamos continuar aqui então, ó. Nós estamos naquela parte onde o Silas está comentando, né? Vou até voltar um pouquinho aqui e eu vou contribuir aqui, ó, para a gente poder compartilhar o nosso livro. Tá aqui, ó. Vai virar um pouquinho. Pronto. Olha lá, pronto. Então só vou voltar um pouquinho aqui, ó, para a gente poder entender um pouquinho mais só do que foi na semana passada, tá? Aqui, ó. Acho que esse parágrafo aqui. Vou começar daqui, ó. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se,
que é a atual mãe da garotinha que eu tinha comentado. Jorge é o atual pai, que na vida passada, Jorge e Marina fizeram uma trama ali para ficar juntos e tirar Jorge, que era noivo, né, da senhora, da mulher, né, que se suicidou após o término do noivado, tá bom? Casaram-se recolhendo da terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o enlace, deixa eu diminuir um pouquinho esse meu PDF aqui, que tá difícil de ler. Pronto, aqui. Após o enlace, receberam Zilda em rendado berço como filhinha estremecida. Mas desde os primeiros meses do rebento, adorado, identificaram-lhe a dolorosa prova. Zilda, hoje chamado Nilda, nasceu surda-muda e mentalmente retardada, ou seja, com déficit mental muito grande, né? Em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário, né? Inconscientemente atormentada nos refolhos do ser pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite. Quando mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. A vida corria-lhes regularmente, não obstante atribulada pelas provas naturais do roteiro. Quando há meses, né, Jorge foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento desde então entre o esposo e a doente filhinha infeliz. Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos martelada igualmente pela tentação do suicídio. Oi, Beto, pode falar, fica à vontade. Flauber, só para... foi nessa mesma vida, né, que ela desencarnou, né? Não foi na anterior. Ela foi nessa mesma vida que ela desencarnou. E foi nessa mesma? Foi nessa mesma. É porque ela ia casar com o Jorge. Aí o Jorge acabou... acabaram sendo separados quando ela descobre tudo, né? E ela se suicida nessa mesma vida. E aí nessa mesma ela volta como filha, né? Do casal. Eu achei que fosse na vida anterior. Eles já tinham uma história na vida anterior, né? Que na verdade eles vieram para essa fazer tudo certinho, só que fizeram errado de novo, né? Ah, tá. Então foi isso, então. Acabou dando essa confusão. Isso mesmo, Beto, é isso mesmo. Obrigadão, viu? Foi isso mesmo. Então tem o débito agravado, né? Por não conseguir suportar ali, né? E foi ao suicídio, né? E se foi causado pelos dois na mesma vida, ela voltou para ser filha deles, né? Interessante. Então, ó, a gente continua assim, né? Silenciou o assistente. Achávamos eu e Hilário, André Luiz no caso e Hilário, né? Assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano, contudo, encerrava precioso ensinamento da justiça divina. Silas acariciou a moça, prostrada, e acentuou: auxiliar-nos-á o Senhor para que se recupere e reanime. Nesse instante, a irmã Luísa penetrou no recinto, entre deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu, enxugando as lágrimas. Sila, no entanto, interessado em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada, e então presenciamos um quadro inesquecível. Marina ergueu-se em espírito sobre o corpo somático e pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. O corpo somático é o corpo material, tá? Então ela se levantou dali, né, e olhou com os olhos do espírito até eles. Nosso diretor, porém, como a despertar-lhes as percepções do espírito, afagou-lhes as pupilas com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes e, de repente, à maneira do cego que retorna a visão, a pobre criatura viu a genitora
que lhe estendia os braços amigos e carinhosos, com lágrimas a lhe escorrerem nos olhos, refugiou-lhes no regaço, gritando de alegria: Mãe, minha mãe, pois és tu? Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse uma criança doente, e mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste: Sim, filha querida, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por este minuto de entendimento. E beijando eternamente, embora aflita, continuou: Por que o desânimo, quando a luta apenas começa? Ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma, e nem creias consigo aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada, que é o suicídio. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas, né? O nosso ressarcimento, a nossa expiação, tá? A enfermidade do nosso Jorge e a aprovação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas, igualmente, para teu espírito, que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Essa frase aqui me chama muita atenção, por quê? Eu ouço muito, já ouvi muito em palestras também, ouço também pessoalmente, né? As pessoas dizendo, né? Espíritas gostam de sofrer, né? Porque sofre com classe. Não é que sofre com classe e gosta de sofrer, né? Tem um entendimento do sofrimento, é diferente. Você ter um entendimento do porquê faz sentido e alivia a prova. É isso que nós temos, espíritas e espiritualistas, né? Então ele acaba aliviando todo esse sofrimento aí que vem adquirindo, tá? Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe? Olvidaste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganas-te assim tanto para abraçar a covardia com glória moral? Ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que tisnastes com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu, acabrunhada ao peso do fardo de aflição que lhe impuseste, e paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente a conta que deves à eterna justiça. Forte, hein? Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa mais justa. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico te restituirá a saúde do esposo, para que juntos possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Não penses estar sozinha, mas longas e ermas noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram até o túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora esses, muitas vezes, lhes ocasionem longos dias de angústia? Compadeça-te de mim, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com quem te ama. Olha só, muito, muito forte, bonita, né? A conversa ali,
da mãe com a filha, tá? Calou-se Luísa. Oi, Beto, pode falar. Flaubert, eu fico pensando, né, nesse parágrafo, se a gente tirar a problemática dela e colocar as nossas no lugar, né, da nossa vida, a gente tem um quadro de cada um de nós aqui, né? Inclusive com toda esses irmãos, esses familiares no plano espiritual, trabalhando incessantemente para que a gente consiga superar aqui as nossas provas, a gente consiga espiar nossas dores de maneira sem cair, né? Então existe é o nosso próprio quadro que se fala nesse parágrafo aí, né? Sim. E sabe que e assim, você comentando sobre conta um pouquinho de cada um de nós e conta muito mesmo, né? Assim, muitas angústias que ninguém vê, que só a gente já sentiu ou sente ou vai sentir, vai presenciar e sabe do peso que isso tem. E sabe do peso. E que assim, e dias, às vezes, num sofrimento desse, a gente acorda renovado. Porém, pela nossa teimosia em lembrar e se sentir, vamos falar assim, pequeno, ou tentar sentir pena de nós mesmos, a gente cai no mesmo sentimento de novo e a dor não vai embora. Aí vem o pesar e a gente continua durante vários dias, né? Então, assim, o amanhecer de um descanso ali, as pessoas poderiam entender melhor, né, conhecendo o mundo espiritual, dessa conversa com o mentor e ter a certeza de que as coisas estão no lugar certo e vieram na hora certa, para o nosso próprio bem, independente da situação que seja. Independente da situação. É para a nossa educação. Se ela é mais grave, é a necessidade e a gente sempre tem que lembrar. Poderia ser pior. Né? Poderia ser pior. Então é muito gratificante quando a gente pensa, poderia ser pior. Né? Imagina a situação. Calou-se Luísa, pois que singultos incessantes lhes abafaram a voz. Marina agora, ajoelhada e lacrimosa, osculava-lhes as mãos, clamando em súplicas, né? Beijava as mãos, né? Clamando em súplicas. Mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos a ideia do calvários materiais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte. Calvário maternais. Oh, obrigado, obrigado. Calvários maternais. Obrigado, brigadão. Vamos de novo. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos a ideia dos calvários maternais, que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acariciando a fronte da pequenina, empapada de suor, implorou humilde: Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para tua filhinha como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. Ela no mundo espiritual, hein? Olha só, interessante. A moça renovada jorrou-se sobre a menina triste, rojou-se sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, com um grânulo de ferro pelo ímã, e vimos-la acordar, em pranto copioso, bradando inconsciente. Minha filha, minha filha. O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e afirmou: Louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada. Afastamo-nos sem palavras. Lá fora no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz aos clarões púrpuros da aurora, e de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus, que faz raiar depois de cada noite e bênção de um novo dia. Olha só. Então, assim, né? Deixa eu alterar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Já vou até tirar
Deixa eu tirar aqui. Pronto. Só parar, por exemplo, só pra gente conversar um pouquinho. O que vocês vão falar assim, que a gente tira desse capítulo aí, né? Maravilhoso. É um capítulo simplesinho, né? É um pouquinho mais curto que os demais que nós já passamos, né? Mas, assim, muito interessante, né? A questão do... o que me veio à mente, foi por isso que eu confundi, viu, Beto? Foi que do suicídio dela, da garotinha, né, em vida passada, para renascer, foi um período curto, né? Querendo ou não. Porque foi na mesma vida que a irmã casou-se com o Jorge, né? E acabou tendo ela como filha. Agora eu não me lembro se ela comete suicídio antes ou depois do casamento, né? Mas Acho que foi antes. o Flaubert, mas assim, é uma coisa interessante porque muita gente pergunta, né? Tem essa dúvida, né? Quanto tempo a gente demora para reencarnar, né? E Agora imagina um suicida, né? Isso, imagina um suicídio, que é muito mais difícil. Mas Sim. tudo depende da situação. Porque uma vez eu li em algum lugar que, assim, numa situação como essa, existe uma oportunidade de já reencarnar rápido, porque estão todo mundo junto ali, né? Se ela Sim. não reencarna agora para tentar acertar essa situação, imagina o tempo que vai levar para o plano espiritual conseguir reunir todas essas pessoas de novo, né? Para poder montar todo esse grupo, para poder reencarnar. Às vezes leva 100, 150 anos, até Sim. mais, para você conseguir resolver um problema, né? Que foi gerado aí, um problema aí, como o próprio o título do capítulo fala, né? Foi gerado nessa vida, né? Sim. E creio que assim, eu acho que só foi possível a reencarnação dela como suicida porque ela ia voltar débil, surda-muda. Sim. Eu acho que assim, não tendo a lucidez completa da situação, imagina ela tendo a lucidez completa, né? Sendo filhas de pais que, vamos falar assim, que pela visão dela provocaram o suicídio dela. Imagine a repugnância da criança perante os pais. Entende? Então eu acho que esse atraso mental que ela nasceu foi justamente apenas para restituir o corpo físico, reconhecer não verdadeiramente na matéria, no corpo físico, né? Mas após a sua desencarnação. Reconhecer o amor dos pais e que quando recordar que foram eles os autores da ação que provocaram vamos falar assim, a loucura dela, ela, através do amor com que foi criada a vida inteira e cuidada, ela vai perdoar sem pensar. Ela vai restituir o amor com eles. Entende? Aí o resgate para com o pai e a mãe com ela, aí vai ser coisa para outra reencarnação. Se é que possa existir. Né? Porque não é um gesto de amor, não cobre uma multidão de pecados. Né? Sim. Então nós temos aí muitas possibilidades, mas aí depende, né, do grupo, né? Do grupo. Eu já vi casos, né, de livros de demorar, até que o Humberto falou, né, 150, né? Demorar 5 séculos para acontecer, sabe? 5 séculos. Agora eu comecei a estudar o Guardião da Meia-Noite, né? A última reencarnação do Barão, né, que consta no livro, foi em 1700. 1700. E esse livro foi escrito, acho que depois dos anos 2000, se eu não me engano, tá? E o Guardião contando a última reencarnação dele e a trajetória no mundo espiritual, né? Então, assim, imagina para ele reencarnar, apesar que ele já foi, assim, nesse caso, ele já foi tanto espiando quanto provando no mundo espiritual mesmo. Por isso que André Luiz comentou, o Hilário comentou, não seria possível a expiação no mundo espiritual, não seria mais acentuada, lembra?
no capítulo anterior, bem no comecinho, né? Ele estava comentando sobre uma mulher, se eu não me engano, acho que foi capítulo passado, não foi nesse capítulo não, né? A prova agravada, se eu não me engano, né? Então bem por aí, tá bom? Mais alguém para comentar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Beto? Ô, Flaubert, também eu não me lembro qual é o livro, né? Deve ser, eu não me lembro exatamente qual é o livro, mas ele diz o seguinte, né? Às vezes, quando nós temos alguma dessas questões karmáticas, por algum motivo o nosso caminho espiritual, a gente vai se afastando dessa questão, né? Você vai se envolvendo com outras coisas, outras reencarnações, e isso meio que some na sua mente e fica lá arquivado. Só que à medida que você vai se acertando com as outras coisas, e você vai evoluindo, e você vai acessando os seus corpos, seu corpo mental superior, você vai retomando e lembrando essas questões que você deixou lá para trás. E aí, muitas vezes, o espírito ele tem a necessidade de ir lá se provar frente àquilo, né? Recuperar aquilo, né? Então, tem muitas questões nossas que estão ali arquivadas na nossa mente, mas estão mais lá para o passado. Questão de 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos atrás. Que pode ser que a gente queira resgatar em algum momento. E de repente, com o passar das nossas vidas, né, até mesmo da nossa evolução, pode ser que esse arquivo seja até desligado, seja Verdade. permitido, né? Seja permitido a gente não passar porque teve o aprendizado de uma outra forma. Exato. Né? Aí o resgate vai ser com as pessoas em débito, vamos colocar assim, se houve algum débito com umas pessoas, né? Vai ser um pouco menor, um pouco mais tranquilo de se passar, né? Miriam, quer falar? Fica à vontade, Miriam. Tá com o microfone desligado. É que tinha travado aqui Isso. para mim. Tá. Aliás, travou geral, não estou vendo ninguém. Não sei se você ou o Beto, o professor, vai poder falar sobre isso, que assim, também tem aquela questão da gente entrar num processo de ovoide, né? Que diz que a gente, para sair desse processo, porque até a parte espiritual, dificulta até a questão da formação da matéria, para poder voltar numa reencarnação. Você Quem perde o perispírito, né? Ovoide. Beto, quer começar? Pode ser. Pode ir, eu vou incrementando as coisas, se puder. Esse processo de ovoide, né, é o que nós já até comentamos atrás, né, é que quando o espírito ele entra num processo de desequilíbrio mental muito grande, né, seja pelas suas próprias culpas, seja por influência de outros irmãos os irmãos ainda compelidos com o mal, que escravizam tal, né, isso leva à desestrutura molecular do próprio perispírito, né, Flávio? Sim. E que pode levar a uma regressão extrema, né, ou uma cristalização, e muitas vezes o espírito acaba se situando nesse estado de ovoide, né, que seria essa esfera que, apesar de estar no estado ovoide, ainda mantém ali a essência do espírito, mantém, né? E aí o interessante dessa questão, né, Miriam, que você coloca, é a gente entender, por exemplo, como que se dá esse processo, né, para tirar, né, esses espíritos dessa situação. Uma das formas de se começar isso, eu já li em alguns lugares, são os próprios bebês os natimortos, né, Flaubert? Seria isso, né? Isso mesmo. Você quer comentar isso, Flaubert? Vou comentar assim, ó. No livro Senhores da Escuridão, eu comecei a ler li uma parte apenas, né? Inclusive, preciso pegar ele nessas festas para terminar. Ele fala de um lugar no shopping onde as pessoas vão se encontrar e lá tem no plano extrafísico um laboratório muito sofisticado onde cientistas pegam as pessoas para sugar energia. Então, através das músicas, através da frequência energética, as pessoas são atraídas para lá e lá são capturada a sua energia de uma forma mais intensa. Se a entidade está encarnada, ela volta toda noite durante o sono físico. Se ela está desencarnada, ela é capturada e, dependendo da situação dela,
eles utilizam até aparelhos, equipamentos para poder sugar energia e perder o corpo, o perispírito. Então, pela própria culpa dela, vamos falar assim, algumas vezes pelo ódio, pela situação de remorso, então isso acaba tendo um looping na própria mente e faz com que ela se cristalize, que nem o Beto falou, né? Cristalize a mente nessa concepção, e aí eles aproveitam. Neste livro, quem estava aproveitando isso eram os magos negros, né? Eles estavam sugando energia para que aumentasse a cristalização do pensamento, para que quando, aí o termo ovoide, né? Quando perdeu o corpo perispiritual, se tornando um ovo, vamos colocar assim, né? Eles conseguem instalar isso próximo da mente das pessoas, e como esse ser tem uma cristalização tão forte de culpa, essa culpa acaba sendo imantada à mente de quem ela vai ser instalada. Os vícios também, né, professor? Isso, Os vícios sim, também. sim, muito. Então, Ele assim, fica ó. Pode terminar, daí depois eu concluo. E aí, assim, o próprio ovoide pensando, mandando essa subjugação pro encarnado, vai levando ele à depressão, ele não consegue sair. Então, muitas vezes, dentro da apometria, é feito um trabalho onde a gente consegue, assim, eu não faço parte do grupo, né, de trabalho, mas o que eles me contam, o que me vem, né, de experiência deles, é que um trabalho é feito para uma tentativa de restituir esse ovoide, para poder separar de uma forma calma. E mesmo assim, nem sempre ele é separado. Então é tratado a pessoa física, né, para ela poder ter forças e se livrar aos poucos dessa imantação, porque acaba sendo uma simbiose. É uma obsessão por simbiose, chega a ser. E essa simbiose, na biologia, a simbiose é quando dois seres se ligam tanto que um depende do outro. E que já houve casos do que o André Luiz já estudou no livro qual que foi? Acho que foi Evolução em Dois Mundos, ou uma coisa assim um pouco mais atrás, e que se você separar de repente esses dois seres, o que está encarnado falece. Tamanha dependência, sabe? Tamanha essa simbiose, tá? Desculpa, Miriam, fala. Nossa, eu achei sensacional essa sua explicação, e eu quero agradecer, porque assim, eu ainda estava processando, tentando entender como que era esse mecanismo aí, né? Agora eu já não tenho mais dúvida. E também eu já ouvi falar que não só essa simbiose, não só na questão da ligação porque ele vem dominar os nossos pensamentos e sentimentos também, através do cérebro. Mas também eles podem ficar nas nossas costas, que tem alguma coisa também espiritual nas costas que eu não lembro falar. É um chakra. É que assim, ó. Isso, nós temos os 7 chakras, né? Começa pelo coronário, frontal, laríngeo, tal, o cardíaco e assim por diante, né? O esplênio, o básico. Só que assim, atrás, inclusive hoje eu passei por uma experiência que foi interessante, já eu comento. Nas costas, aqui, começando a vértebra terminando a cervical, começando a torácica, tem uma protuberância que a gente acaba colocando a mão ali, né? E fica um pouquinho saltado. Ali fica o chakra posterior. E é ali que os obsessores se imantam. Entendeu? Então, assim, alguns ovoides são colocados por ali mesmo. Tá? Mas essa imantação ela é bem forte. E nós somos o tempo todo influenciados com os espíritos, né, através das nossas imperfeições, né? A nossa invigilância. Pensamentos, energias, frequências. Eu estou assistindo um curso num canal sensacional. É um casal que fala sobre estuda muito a Joana de Ângeles, né?
sensacional. Depois eu vou até compartilhar com vocês, porque ele é muito bom. E aí ela estava falando de uma parte, exatamente nessa questão do ovoide, como que a gente está indo para esse processo, assim, está sendo a isca dos obsessores. É quando o nosso desejo central é muito alimentado e a gente vive só naquela função daquele desejo central que normalmente vira vício, né? Por exemplo, quem tem um vício de pornografia é um canal aberto para eles. E é tipo assim, é esses caras que eles conseguem. Eu falo cara, mas é essa pessoa, esse ser que tem essa dificuldade assim, de vencer esse vício horroroso, é esse daí que a probabilidade dele virar um ovoide é muita chance, porque ele vai se alimentando daquilo, vai. Quando ele desencarna, ele está tão fraco nessa obsessão ali, que eles conseguem transformar em ovoide, mas é muito rápido. Ela estava falando sobre isso. Miriam, gente, é muito louco isso. só de eu fazer um comentário nessa linha que você está falando, tem um livro que é sensacional, se um dia vocês puderem ler, quem tiver interesse, que chama Sexo Além da Morte, que é do Ranieri, né? Esse livro é fantástico, porque, assim, a primeira coisa, ele desmistifica tudo isso, essa questão sexual, né? Ele tira tudo... Isso é nada mais, né, do que a lei do karma, né? A lei da ação e reação. E aí é legal porque você falou do vício, né, ligado à questão dos ovoides. Lá, ele descreve um local que fica nas trevas, né, na zona de trevas, chamada Vale da Morte. E aí eles fazem essa visita no Vale da Morte e mostra como os espíritos são atraídos para aquela região e por que você acaba se desfigurando. Então, lá foram mostrados espíritos que estão lá há 2.000 anos e que já estão perdendo o formato do rosto, já não tem mais rosto, já não tem mais. Por quê? Porque essa sexualidade atormentada, eu chamo de atormentada, porque eu não gosto de falar sexualidade desregrada. Porque se você fala desregrada, quer dizer que tem uma regra, né? Então, eu prefiro o termo atormentado, né? Essa sexualidade atormentada, né? Ela tem uma ligação muito forte com os encarnados, que também vão lá todas as noites, mas eles não são atraídos para lá. Eles que vão para lá. E esse livro mostra, muitas vezes, que quem mantém esses espíritos lá sendo explorados é o encarnado. O encarnado tem um poder psíquico tão grande, né? Ele tem um poder mediúnico tão grande, e durante a noite ele vai para lá e atrai essas entidades para lá, ou durante o dia ele se vampiriza, ele como médium, né? Ele vampiriza, é o mesmo processo quando nós estamos lá no tratamento, né? Os médios de sustentação, ele passa a energia para o médio central lá, né? E sustenta ele. Só que no dia a dia, um médio atormentado, ele capta a energia das pessoas em torno dele, enfraquece as pessoas e durante a noite vai para essas zonas, né? Então, ele também, ele não necessariamente ele está sendo atraído porque ele está sendo atacado pelos magos negros, que estão usando o void e tal. Ele mesmo está indo para lá e muitas vezes ele está sendo o maior obsessor de todos. E aí esse livro detalha tudo isso. É sensacional, sensacional. E só uma coisa, assim, para eu finalizar aqui, né? Senão eu fico falando muito, né? Desculpem, gente. Mas que a questão dos natimortos, né? Porque como nós estamos falando de ovoides, como se sai desse estado de ovoide, né? Uma das formas de sair desse estado é quando esses espíritos são levados para a reencarnação, né? Então, eles acabam sendo beneficiados por uma coisa maravilhosa. E acho que isso as mães precisam entender isso, aquelas mães que engravidam e perdem seus filhos, às vezes passa a vida inteira com aquela dor no coração, mas por que isso acontece? É um momento onde esses ovoides vão para um processo de reencarnação e eles reencarnam, mas eles não reencarnam para viver, eles reencarnam para tomar aquele primeiro choque, né, que talvez, eu não sei se o termo é um choque anímico, né, que é porque eles vão começar a entender de novo o formato de um perispírito a partir do feto. Só que ele não tem condição de nascer. Então, ele toma essa primeiro passo para depois uma outra, talvez, ele conseguir reencarnar, né? Então, essas mães que acabam perdendo seus filhos ainda na barriga, elas fazem um propósito de caridade maravilhoso. Só que a gente ainda não compreende isso, né?
Perfeito, Beto. E assim, eu chamo esse choque do amor. É o amor. Porque assim, ó, Exatamente. e pode reparar que as mãezinhas que perderam os bebês, né? Elas querem tanto, 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 mas são as escolhidas. Aí nós temos dois, vamos falar assim, dois auxílios. O primeiro auxílio para o ser reencarnante, que vai receber, mas imagina, pensa uma mulher que desde criança sonha ser mãe e não consegue. Então ela vai gerar essa criança com amor, com uma expectativa, e ela vai sentir a criança o tempo todo. Agora, esse poder todo de energia maternal, de energia amorosa, chegando para o feto, os 6, 7 meses, os 2 meses que seja, né? É um amor mais fantástico que é o amor de criação. É o mais poderosa energia que tem, que é da criação. Agora, dele está emanando toda essa energia. E agora para ela? Para ela é um fator educativo de que em algum processo de uma vida anterior venha a cometer algum deslize e que ela pediu para não ter filhos ou então pediu para ter essa experiência para poder dar valor à gestação ou à família ou a um filho, a gente não sabe, sabe? Como vai ficar gravado, né? Então, o que eu vou falar, como vai ficar gravado o que eu vou falar, assim, não alimentem isso, pelo amor de Deus. Mas também essa questão da mãe ficar a vida inteira sofrendo por aquele feto que não nasceu, leva esse amor também para essa pessoa, porque assim, ele precisa desse amor, assim, com esse tempo de sofrimento da mãe, para ele sentir esse amor, sabe? Porque ela vai estar sempre conectada com ele. Passa a Exato, vida inteira ela Exatamente. está lá conectada com ele. E assim, é um espírito que não consegue se sentir amado. Mas aí tem esse processo aí que é sensacional, isso é fantástico. é lindo porque assim, ele Fantástico. perde a capacidade de ter a confiança no ser humano, perde o corpo físico, então com esse Sim, amor sim, sim. todo, ele vai se alimentando e vai se sentindo Exatamente. amado, as coisas Porque às vão vezes mudando. precisa de 50 anos. Há 50 anos a mãe está lá sofrendo porque aquela criança que morreu há 50 anos atrás. Mas todo esse amor faz todo sentido para ele poder sair desse estado aí, porque ela falou assim que é muito difícil mesmo sair. Ele fica do tamanho do cérebro, por isso até que é esse o nome mesmo, né? Do tamanho do cérebro. Daí ele não consegue, tipo assim, reencarnar para ter o corpo físico, igual o Beto explicou, o Beto explica bem melhor do que eu As achei moléculas não. sensacional, fica todo As doido aí. moléculas que o Beto comentou, as moléculas não conseguem se ligar ao corpo físico e desenvolver, se prender. Então é muito Isso, sutil, acaba saindo do corpo mesmo, né? é. Bom, vamos dar continuidade então? Então a gente começa aqui, ó, o capítulo 13, que lá no audiolivro, né, que a gente sempre está mandando, o Beto também, né, cuidadosamente manda pra gente também, é o capítulo posterior, quer dizer, o capítulo anterior, o capítulo 12. Então nós estamos entrando no nosso PDF, no capítulo 13, porém, no audiolivro, ele aparece como 12, né, Beto? 12 ou 14, eu não me recordo. Eu acho que o vídeo ele tá adiantado, Ah, né? ele tá adiantado, é verdade, é o É, 14, então, é isso mesmo. Ele tá adiantado, porque ele dividiu o capítulo 11 em dois vídeos, né? Em dois isso, capítulos. isso. É isso mesmo. Olha lá, ó. Débito estacionário. E a gente vai pela essa mesma toada, né? De débito que nós vimos agora no capítulo 12, né? É um pouco simples, é um pouquinho simples, sim, o que eles vão estar analisando, né? Porém, a gente vai trazer N reflexões sobre o caso, tá? Miriam, quer falar mais alguma coisa, Miriam? Deixa eu só Não, abaixar. desculpa. Ah, tá. Não, eu ia abaixar mesmo, mas não tem problema. Abaixar a mãozinha do aplicativo aqui. Então vamos lá, colocar aqui. Tá tudo certo. Bom, olha lá. Débito estacionário.
Prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Marina, incluindo a assistência ao companheiro que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Conclusões e apontamentos felicitávamos-nos a cada passo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável, quando certa noite, no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito que avisou atencioso: assistente, nossa irmã Poliana parece vergar em definitivo ao peso da imensa prova, ou seja, ela está caindo, está praticamente desencarnando, tá? É muito interessante essa parte do capítulo aqui, muito interessante mesmo. Revoltada, indagou nosso amigo com inflexão de paciência e bondade. Não, aclarou o interpelado. Nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico declina de hora em hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Ó, é de assustar já já o que nós vamos ver, tá? Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto. É imperioso agir sem demora. E qual acontecera em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. Lembrando, né, que essa palavra volitar veio dos próprios livros espíritas, que é o ato de, né, de não utilizar o pé para deslocar-se, sim, né? A Giane está colocando ali, ó. Flutuar, né? A Giane sabe bem como flutuar, né? Fora do corpo. Muito bom. Em breves minutos, achávamos em paisagem rural, pobre e triste, num casebre totalmente exposto à ventania noturna. Presta bem atenção no cenário, pessoal. Num casebre totalmente exposto à ventania noturna, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos, numa esteira de palha aos pés do solo, e a poucos metros, mísero anão, a idiotia completa, mísero anão, paralítico, exibia o semblante alvar. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa, ou seja, diversas síndromes ali e o não desenvolvimento do corpo pela falta do hormônio do crescimento, que vai gerar o nanismo, tá? A patologia do nanismo, tá bom? Quer dizer, patologia não, né? A alteração do nanismo. Sob a vigília da enferma desditosa, a mulher que estava doente, que o fitava entre a aflição e o desencanto. Abarcando-os com o olhar, nosso condutor informou solícito. Temos aqui a nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão, em pedregoso caminho de reajuste. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, explicando algo inquieto. Caso urgente. Quando se faz uma auscultação, é uma análise do órgão que ele está, vamos falar assim, averiguando, nesse caso aqui, o coração, tá? E convidando os concursos ao concurso imediato, associamos-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se-nos agitado prisioneiro e emaranhar-se nas artérias estreitas em estranhas calcificações. Ou seja, ela está praticamente a ponto de ter um infarto, ou então
uma ruptura vascular, né, pelas calcificações que estão praticamente entupindo suas artérias e veias do coração, tá? Aqui não informou se são as coronarianas ou não. Por quê? As coronarianas são aqueles vasos sanguíneos, artérias e veias, né, que seguem por fora do coração e sustenta o coração de oxigênio e energia, tá? Não é o mesmo que o coração utiliza para bombear o sangue para o corpo todo. Então, são vasos diferentes que vão passar bem no meio dos tecidos do coração, tá? Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou: os vasos enfraquecidos do miocárdio, ó, são os vasos que eu comentei, são os coronarianos, tá? Ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. Olha lá que eu comentei. Então, está prestes a provocar um infarto. Assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança, estirado a 2 passos, e acrescentou: entretanto, Poliana precisa de mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Olha que bonito. Quando a gente analisa a cena, a gente vê algo muito forte e chocante. Mas quando se analisa esse parâmetro que o Silas está comentando, da imantação, da afinidade, né? É bonito de ver, que a gente vai entender o porquê que as mãezinhas sentem aperto no coração quando o filho está aflito. Energia de ligação, e essa ligação muito forte, né? Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência no estágio de segregação em que se encontra gravita invariável em derredor da carícia materna. Fala, Beto. Beto, quer comentar? Não, Flávio, eu só mandei um comentáriozinho ali no chat. Vamos ver lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Isso, olha lá, muito parecido com a simbiose, mas essa é uma simbiose mais assim, uma simbiose do bem, né? Para poder resgatar ali uma expiação dos dois, né? Muito bom, muito bom. Obrigado. Deixa eu continuar aqui. A aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas, como que buscava na choça desguarnecida de tudo, algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente velho cântaro ali guardava pequena porção d'água. Ou seja, estavam num casebre, num ambiente rural, de noite, onde não existia nada por perto. Só os dois. Nada mais. O assistente comunicou-lhes que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Ainda assim, vimos-lo aplicar-lhe passes à glote. A glote? Ou seja, na garganta, com desvelada atenção. Logo após, administrou-se recursos fluídicos à linfa pura, ou seja, à água. Então, peraí. Os recursos de passe na glote é para dar ou aumentar a sede da pessoa para ir buscar o quê? A água contendo fluídicos de medicamento. Olha que interessante. Compreendemos que Silas atirava a sede na doente, atirava a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples e então convertida em líquido medicamentoso.
Despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa porção calmante. As precauções obcecantes na hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Foi assim As que preocupações. Oi? As preocupações, não? Obrigado. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Foi assim que o diretor da nossa excursão acariciou-lhe a fronte, impedida nos molambos a se agregarem por travesseiros, transmitia-lhes forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos à presença. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente. Enlaçada por ele e seguidos ambos por nós, demandamos bosque vizinho. Olha só, bosque vizinho. Ou seja, foi buscar recursos na natureza, né? Aí eu fico, vamos falar assim, me vem à mente das bodas de Canaã, onde Jesus multiplicou o pão e transformou a água em vinho. Eu fico tentando imaginar o conhecimento de Jesus e mantendo para ele todas as substâncias necessárias para fazer o melhor vinho da época, que até hoje estão tentando reproduzir, não conseguem, naquela região, e a multiplicação dos pães. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque nós findamos ali o tempo da nossa reunião, a gente não estender tanto, porque esse capítulo aqui é curtinho, ele vai terminar a menos que 7 ou 6 páginas para baixo, tá? E a gente retoma, para a gente poder dar continuidade a vamos falar assim, a essa discussão. Por quê? Nós passamos aqui, deixa eu só colocar aqui, nós passamos aqui agora há pouco por uma situação, né, de imantação dos natimortos, de não conseguirem, né, substâncias suficientes para nascerem. E agora nós estamos à presença de um espírito que vai buscar, vamos falar assim, as substâncias necessárias espiritualmente para que possa materialmente desenvolver a água e posteriormente, já vou até dar vamos falar assim, antecipar um pouquinho, né? Ele fazer um procedimento espiritual nela, no coração, tá? Aí me volta as lembranças das palestras do Dr. Paulo Frutuoso, lá do Rio de Janeiro, né? Sobre a materialização, e que em volta da casa de Frei Luiz, né? Frei Luiz, né? Se eu não me engano, se eu me recordo, onde é o patrono da casa e que auxilia nos trabalhos também, ele tem uma mata ao redor e ele comenta que os espíritos vão buscar substâncias na mata. É muito interessante. Muito interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho um vídeo que fala sobre essa magnetização da água que transforma o vinho, a água no vinho. A física quântica explica isso também, sabia? Eu tenho um videozinho que é um físico que ele fala sobre isso. Vou postar para vocês escutarem. Eu não sei reproduzir a fala dele, mas é física quântica. Mexe com energia, né? Com magnetismo. Não sei se fala magnetismo elétrico, acho que não é assim que fala, mas mexe com a energia, né? Totalmente, totalmente. E eu lembro agora aqui do Santo Sudário, né? O manto que cobriu Jesus após o desencarne dele, né?
e que há muitos relatos, eu não sei se já confirmaram a ida do corpo de Jesus para algum lugar, se já descobriram, eu não sei, eu estou meio que por fora, mas até eu já ouvi em um certo livro que o desaparecimento do corpo de Jesus e a marca no manto que cobriu Jesus, nada mais, nada menos que foi uma fissão nuclear para não acharem o corpo dele. Ou seja, os átomos simplesmente se partiram. Só que lança uma energia tão forte, que assim, teria como se fosse uma bomba atômica. Mas eu acho que foi algo tão controlado e tão forte que acabou marcando o manto que cobriu Jesus. Por isso o santo sudário hoje. Né? E essa marca não se desfaz. Tá lá. É energia presente. Aquele submarino, mais ou menos, faz a gente lembrar como que é esse processo, aquele submarino que foi... Não, aquilo lá é assim... É a força, né? Então, mas lá foi vamos falar assim, um esmagamento, né? Imagina você pegando um ovo de galinha sem nada por dentro e você apertando até esmagar. Porque é muita pressão lá embaixo, né? Então foi isso que aconteceu, tá? Mas a fissão nuclear é você pegar um núcleo atômico e dividir. Então ele vai perder todas as características daquele átomo, né? Imagina. Uma coisa fantástica. Giane, quer falar alguma coisa? Não? Bom, é isso. Vamos parar hoje e encerrar por aqui. A gente continuar e fechar. Então vamos fazer a nossa oração final. Separando aqui a nossa aguinha, né? Pra gente oferecer aos parentes da casa. Então vamos lá. Deus Pai, agradecemos esse momento de oração, de estudo, e que podemos compreender um pouco mais sobre o mundo espiritual. Agradecemos também as nossas aspirações que vieram do mundo espiritual através dos mentores dos estudos. Agradecemos a sua presença e toda a equipe aqui próxima que nos deram apoio, nos deram compreensão, nos deram um pouquinho de sua experiência do mundo espiritual trazida por todos nós. Agradecemos assim a possibilidade de estarmos novamente unidos, mas de maneira diferente, para estudar, para desenvolver, para compreender e auxiliar os nossos irmãos que caminham próximos de nós. E se Deus assim permitir, auxiliar também os irmãos que estão bem longe, que estão necessitados num outro tempo que chegará em breve. Pedimos a Deus a bênção da nossa semana, o agradecimento de todo o nosso trabalho, a nossa convivência, o nosso amor. Agradecemos assim por estar vivos e termos mais uma chance de fazer diferente. E mantados assim no mesmo pensamento, rogamos a Deus, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Vamos lá então fechar para os nossos amigos lá do YouTube. E aqui termina mais uma nossa reunião, cheia de aprendizados, experiências que são colocadas aqui para todos nós aprendermos, né? Como o pessoal gosta de falar, né? O professor, eu não sou o professor, todos nós somos os professores que colocamos ali, expomos as nossas experiências, inclusive
as leituras que fizemos ao longo da vida para poder nos instruir um pouco mais. E em conjunto a gente acrescenta e leva um conteúdo riquíssimo a todas as pessoas que querem se desenvolver e querem conhecer um pouco mais o mundo espiritual. Então nós voltamos na semana que vem, no mesmo horário aqui. E se você quiser, você gostou do vídeo, compartilha, curte aqui, liga o sininho, se inscreva no canal, para que semana que vem possamos então alertar que o novo vídeo está no ar. Bom, muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana.